Olá pessoal, boa noite. Então, hoje, dia 8 de outubro de 2020, aí nós iremos conversar com um professor, um estudioso sobre direitos sociais e engajamento político. Esse estudioso, ele é conhecido muito, tanto na área da música, quanto na área da poesia e na área do direito, especialmente quem faz direito do trabalho, que é o professor Rodolfo Pamplona Filho. Ele é aquele baiano que nós falamos assim, baiano completo. Então ele... Isso é ótimo, né, professor? Então ele já está aqui conosco, nós vamos convidá-lo para transmitir também junto conosco aqui, nessa conversa boa. E aí o professor... Ô, professor, boa noite. Boa noite, meu querido Miguel. Tudo bem? Como vai você? Estamos agora inaugurando o mesmo visual barbudo. Olha só. É o visual pandemia, né? É o visual pandemia. E eu estou vendo aqui que estamos aqui presentes. Você que é o general do IESB, né? Temos uma amiga comum que é a almirante. Temos muita gente aí, ó. A professora Bruna Corte Real, muito simpática. Uma figura muito rara. Muito nos orgulha pela sua passagem na Marinha do Brasil. Isso. Professor, como vai de calor aí em Salvador? Não, Salvador, você sabe, Salvador não é quente. Salvador é o melhor tempo, a melhor temperatura, o melhor clima do planeta. Quente Sim. É aí em Brasília, eu sei que aí é seco mesmo, né? E aí é complicado lidar, né? Para respirar. Não é fácil. Hoje... Em tempos de pandemia, mais difícil ainda. E hoje nós passamos sobre alerta, porque a umidade chegou a 11% do ar. Meu Deus 37 do céu. graus. Meu Deus do céu. A sensação térmica é de um deserto do Saara. Já estamos aptos a fazer esse city tour lá no Saara. É verdade, porque, olha, é algo extremamente complexo, né? Ó, só passear aqui um pouquinho com você aqui. Ó, vou dar uma dica para todo mundo que nos assistem. Cliquem aí nesses coraçõezinhos embaixo para vocês verem que aí vai divulgando, potencializa o algoritmo e aí mais gente ainda vê a nossa live. Pode encaminhar também para os seus amigos. Nós estamos ao vivo. Enquanto isso, eu vou mostrar minha biblioteca aqui para vocês. Ó, isso é bom, isso é bom. Hoje eu estou gravando direto da biblioteca. Ó. Aqui passei o dia todo trabalhando aqui. Aí temos todo o material. Aqui tem direito de trabalho, tem a parte aqui de processo, previdenciário, tem até do subramo, tem até de penal aqui. Ó. Aqui penal, né? Temos aqui filosofia do direito, claro, direito civil, tem constitucional. Tem uma turma muito boa aqui. Eu estou passeando um pouquinho aqui, enquanto a gente começa. Eu fiquei muito tempo sentado, trabalhando aí. E hoje foi um dia, rapaz, intenso, sabe? Sim. Acordei de manhã cedo, né? Fiz aí o treino físico do boxe, que eu faço sempre, né? E aí depois entrei em sala de aula, né? Na graduação, depois tive um exame de qualificação no mestrado, depois tive um evento da Academia Brasileira de Direito Civil, estou aqui na live contigo, então, correndo atrás aqui para participar de tudo e todas. É um prazer, é uma honra, um privilégio estar junto contigo, meu amigo. E a gente vai conversar, bater um papinho hoje, né, sobre um tema muito importante e a gente poder conversar, né, com todos esses jovens que estão aqui nos assistindo. Para mim é um prazer enorme falar sobre essas questões relacionadas ao engajamento político, sobre direitos sociais. É um período muito complicado da história do país, mas a gente precisa, né, nunca abrir mão do único direito verdadeiramente inalienável, que é o direito da esperança. E a gente já dialogou um pouco sobre essa questão, né? Dei uma entrevista para você aí na revista, foi muito legal, foi um prazer muito grande. E quem sabe mais Gil Merugia, também quero lhe convidar mais Gil Merugia para você participar lá do nosso Resenhas. Vai ser ótimo tê-lo também
na bancada conosco um dia desse para a gente conversar sobre as resenhas da semana. Mas, querido, vamos lá. Será um prazer muito grande. E eu trago boas lembranças, porque depois que eu saí lá daquela nossa conversa em Salvador, lá, gentilmente, o senhor nos recebeu lá, eu fui lá para o Camafeu del Chós, comer acarajé. Que delícia! E nesse período de pandemia, rapaz, eu só consigo, nesse período de pandemia, ir para comer um acarajé, um abará. Sexta ou sábado tem lá um local especial que está protegido, mas, cara, a gente sente falta da comida de rua, sente falta disso, porque aqui o lockdown foi pesado, né? Estamos abrindo aos poucos ainda, mas nós estamos ainda realmente... A gente precisa ter muito cuidado com essa questão dessa segunda onda, né, do vírus. Nós não estamos vivendo um período absolutamente complexo. Perigosíssimo. Absolutamente. Aqui a Europa já está aí sobre alerta, né, professor? Exatamente. Mas diga aí, comandante. Quando eu abri aqui a nossa transmissão, aí eu falava que é um baiano completo, porque ele consegue ser um estudioso do direito, é um poeta, é um escritor. E tem uma frase da Chauí, sem tirar do contexto, que é muito importante. Ela falava que não é interessante se passar como influenciador, né? Influenciador de opinião, formador de opinião. Porque você só pode formar a opinião de quem não tem, né? Então, a proposta seria abrir um debate onde, através de nossos estudos, de nossas experiências, a outra pessoa possa adquirir aí alguns pré-requisitos, as pessoas possam refletir um pouco e sair da zona de conforto. E isso é uma atividade que o senhor faz constantemente em todas as suas redes, que, aproveitando aí, quem não segue o professor Pamplona, aproveita para seguir. Porque são canais de conteúdos, tanto aquele conteúdo técnico, jurídico, pesado, entre aspas, mas também tem aquela poesia que o senhor aí, no seu espírito da baianidade, consegue também montar, né? E o tema dessa transmissão nossa dialoga muito com aquela conversa que nós tivemos. O texto foi muito bem acolhido na revista aqui do mestrado do IESB, onde nós falávamos ali a respeito dessa democracia, direitos sociais, estudar o direito. Então, realmente, eu agradeço muito esse nosso reencontro, mesmo que seja virtual, né? E quem sabe sempre em breve um café no iate. De que ele se torne presencial num momento pós-pandemia. Exato, professor, exato. Então, muito obrigado mesmo. E antes de passar a palavra para o senhor, é sempre importante registrar, né? Porque eu suponho que nem todos sejam aqui da área jurídica, etc., mas que o senhor tem uma formação muito sólida, né? Cria, no bom sentido baiano, da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, onde o senhor fez toda a sua carreira acadêmica, a boa parte dela, né? E ingressou muito cedo na magistratura. Isso é importante, né? Eu penso que quem faz direito sonha em ser um segundo Pamplona. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento assim, inicial, se o senhor tirasse aí uns 2 minutinhos como sugestão, fazer uma síntese dessa sua caminhada acadêmica, porque isso incentiva as pessoas. Prova que é possível, que não é mistério da vida, mas que é muito empenho e muito estudo. Tranquilo. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho, né? Nasci aqui em Salvador, fiz a minha graduação, como dito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, colei grau do equivalente ao 2º semestre de 1994. E eu descobria na faculdade a minha vocação para o magistério e para a magistratura. E estive num momento certo, no lugar certo. Eu entrei na faculdade em 91, tive um problema pessoal, né? Meu pai teve um infarto nessa época, e aí a gente, desesperado, como é que ia ficar, e estudei, né? Acredito no estudo, a minha família nunca foi rica, né? A gente sempre trabalhou
nesse ponto. E aí eu desesperadamente entrei na vibe de estudar para concurso público e dei sorte, passei em primeiro lugar para servidor da Justiça do Trabalho, onde ingressei em 92. Aí eu fui me apaixonando pela Justiça do Trabalho, pela celeridade, pela praticidade, né? Uhum. E me formei em 94, como dito, e fui fazer um mestrado na PUC de São Paulo, mas ao mesmo tempo me inscrevi no concurso de magistrado. E dei sorte também, passei logo no primeiro concurso aqui na Bahia, e naquela época no Avião TX eu fui juiz com 5 meses e 6 dias de formado, né? Tomei posse no dia 10 de julho de 95, pouco depois de completar 23 anos. Né? É como eu estou há 25 anos, é só fazer a conta, estou com 48, né? Mas aí fiz a carreira acadêmica de formação, né? O mestrado e o doutorado na PUC de São Paulo. Defendi o mestrado em 97, o doutorado em 2000. Depois disso, já tinha defendido o doutorado. Deixa eu fazer aqui para me manter atualizado, fazer uma reciclagem aí. Fiz uma pós de direito civil, uma pós em processo, aí virei, antes de terminar o curso da pós, era com o professor Calmon de Passo, ele me chamou para ser assistente dele. Então, eu terminei a pós-graduação sendo professor e aluno ao mesmo tempo. Né? E, mais tarde, em 2012, eu resolvi fazer um segundo mestrado na Espanha e obtive esse título também. Né? E, na vida do magistério, eu, na verdade, eu sempre fui um nerd, eu sempre fui um estudioso, né? E desde o segundo grau eu já era professor, a gente chamava de banca, né? Hoje é reforço escolar, né? Eu era professor de matemática e física. Verdade. Matemática e física. Mas... Eu imagino o orgulho dos seus professores lá do Jesuíta, né? Do Colégio Antônio Vieira, aqui no Colégio Jesuíta. E logo nessa época também eu descobri o magistério, né? E aí na faculdade eu fui monitor de direito civil, né? Onde, digamos assim, eu sou um homem poliamorista, eu casei com o direito civil e o direito de trabalho ao mesmo tempo. Então, aí nesse momento, o que aconteceu? Eu comecei a ensinar mesmo como professor, carteira assinada, ainda fazendo mestrado em São Paulo, né? Comecei a ensinar literalmente pensando em solução de continuidade, carteira assinada, desde 96, né? E aí, quando voltei para a Bahia em 97, ensinei 3 anos na Universidade Católica de Salvador, aí saí para uma outra universidade privada, que eu sou professor titular desde 2000, que é a Unifax. Lá eu sou professor titular de Direito Civil e de Processo do Trabalho. E em 2004 fui para a Universidade Federal da Bahia, né? Voltei como professor, né? Inicialmente só do mestrado e doutorado, e aí em 2006 efetivo na graduação. E estou lá até hoje nas 2 instituições. Hoje ainda coordeno pós-graduação, né, presencial na Faculdade Baiana de Direito, online, né, no SES, e produzo. Eu acredito que naquela frase do nosso eterno professor Edivaldo Boaventura, né, que vem do jornalismo norte-americano, do publish or perish. Né? Eu acho que o estudante, o estudioso, quem reflete, não pode deixar de escrever. Então, publique sempre. Então, Verdade. eu acabei de lançar meu livro número 87 e vai sair agora o 88, mas sempre em várias áreas, né? O 87 foi o livro de assédio moral organizacional, né? É um livro técnico dogmático, mas o 88 é o livro de poesia, que eu, nesse período, escrevi muita poesia na pandemia. Estou lançando um livro chamado Poesia na Pandemia, né? Vai ser meu 5º livro de poesias, né? E aí... O senhor falava... desculpe, vá. Diga, não, só estou batendo papo, você manda. O general é Vossa Excelência. É bom fechar essa biografia. Eu sou o soldado raso aqui hoje. O senhor falava em Edivaldo Boaventura e eu ficava me perguntando como ele conseguia produzir tanto. Né? E eu comecei a trabalhar no Jornal à Tarde, né? Então, durante toda a minha universidade, que eu comecei na Itália e terminei em Salvador, eu fiz a universidade e estava no Jornal à Tarde. E depois tive a oportunidade de trabalhar mais próximo dele, acompanhando alguns escritos dele, etc. E eu via a disciplina. Então, eu suponho que
a chave para você conseguir manter uma frequência, seja focada ou diversificada, como o senhor, por exemplo, que faz poesia, que trabalha com texto, que é coordenador, é a tal da disciplina que nós fugimos dela, consciente ou inconscientemente. A disciplina é essencial. Isso está no meu perfil do Instagram. É possível ser tudo e mais um pouquinho. Com paixão, método e prioridades. Perfeito. Então, professor, a nossa proposta, quando falamos assim, né, direitos sociais e engajamento político, é sempre bom recordar que os direitos sociais, né, aqueles que estão lá elencados no artigo 6º, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição, li aqui para não me perder na ordem, né? Isso se casa dentro de um grande projeto coletivo que leva o nome de política, né? E o termo política, e nós temos que enfrentar essa questão, ele é um termo polissêmico, e quando nós falamos em engajamento político, estamos falando exatamente nessa posição que herdamos lá dos antigos, que é preciso administrar a vida coletiva. A política, portanto, é uma disciplina da vida coletiva. Agora, você pode criar vários métodos, você pode propor vários caminhos, né? Esses métodos e esses caminhos são as políticas partidárias. E quando nós provocamos, e o senhor tão gentilmente aceitou, a proposta é falar dessa política maior, né? A posição do cidadão. Nós, né, dentro de um sistema democrático, cada um na sua atividade, na sua função, teria aí essa tarefa de um compromisso. Então, a política aqui é o exercício de deixar de ser ególatra. Perfeito. E é o que o senhor faz nas transmissões de domingo, as quais eu não tenho perdido, né? Naquelas resenhas, né? Falar do direito, do deficiente, assuntos tão diversificados. O que o senhor poderia, então, aí contribuir nessa noite? Qual seria a sua visão de estudioso, dentro das possibilidades aí da sua experiência da magistratura? O que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Olha, é preciso emissão da palavra, ou da expressão engajamento político. Nós precisamos realmente perceber o quanto isso está intimamente relacionado com a ideia dos direitos sociais, porque eles não são entregues de mão beijada. Eles são realmente conquistados em função de determinadas indicações, determinadas tomadas de posicionamento político, pela via que se acha interessante, pela forma da manifestação política, como você bem colocou. Eu costumo dizer que a gente não pode negar a nossa condição de animal político, independentemente de qualquer ideologia. Muitas vezes, e eu que atuo tanto na área trabalhista, vejo nesse período que a gente vive tanto discurso de ódio, de fake news, de posturas, às vezes, literalmente raivosas. A gente precisa compreender, eu digo assim, meu amigo, minha amiga, você pode ser mortadela, você pode ser coxinha, você só não deve ser pamonha. Por quê? Porque, efetivamente, você ter que ser livre para poder adotar os posicionamentos ideológicos das políticas partidárias que você considere mais adequado para a organização do Estado, para a postura de uma melhor organização social, mas você não pode deixar de estudar, não pode fechar os olhos para a realidade, não pode acreditar simplesmente porque alguém disse que é assim. Não, é preciso desenvolver o raciocínio crítico para assumir o nosso protagonismo no engajamento político, nessa acepção extremamente importante que foi descartada por ti, para que a gente possa efetivar direitos em geral, notadamente os direitos sociais. Ou seja, na nossa atuação, seja como magistrado,
seja como professor, seja como escritor, seja como cidadão, é preciso se engajar-se politicamente para analisar criticamente tudo o que vivemos. Perfeito, perfeito. Não, tem duas possibilidades, o que eu gostaria muito de ouvi-lo, qual é a sua posição, né? Incontestavelmente, nós, quando abrimos os olhos e pensamos na categoria macro populacional do Brasil, então se constata, dentre outras possibilidades, que existe uma espécie de embotamento da população, né? Tem um grupo que consegue ser estudioso, que consegue ser inquieto, tem um outro grupo que está tentando entrar, né? Está disposto a procurar uma formação superior, uma formação continuada, e há uma legião de pessoas que ficam inconformadas, ou essa legião também ela guarda uma espécie de... É uma palavra muito perigosa, mas ela espera uma espécie de milagre. É como se a fé, né, fides, resolvesse. Claro que a fé é num plano muito personalíssimo, é num plano, é uma operação direta entre você e Deus. Por isso que é um risco tratar a política com categoria de fé, né? Porque a política ela tem ali uma efetividade de uma ação. Né? Então, dizer assim, existe uma leitura que a nossa situação, né, todos nós sabemos qual é a situação histórica do Brasil, ainda está no estágio dos efeitos da colonização, né, que fez uma estrutura social desigual. Geralmente, quem tem condições consegue assegurar suas próximas gerações, uma ou outra pessoa sai desta bolha e há uma legião lá fora tentando entrar nesses direitos sociais. Eu queria, então, provocar Vossa Excelência, no bom sentido, e perguntar, é efeito da colonização ou tem algo a mais na sua leitura sobre esses assuntos? Por que vivemos com tanto descompromisso coletivo? Olha, essa é uma questão muito complexa e a gente precisa perceber que não dá para desprezar os efeitos deletérios do processo colonizatório. Ou seja, não é simplesmente uma aplicação direta. Não, nós já emancipamos, já nos tornamos autônomos tanto tempo, a escravidão tanto. Não, houve aí um processo de incrustar culturalmente. Então não se trata simplesmente de ser colonizado do ponto de vista político formal, mas sim colonizado culturalmente. A própria noção de uma subserviência a determinados modelos culturais é algo que a gente vê com muita frequência na sociedade. Olha, a pessoa se deslumbra com determinadas coisas que seriam absolutamente naturais ou simplesmente opções de vida, mas se toma como um único modelo, né? E isso é extremamente complexo, né? Há um conterrâneo nosso, um saudoso baiano chamado Milton Santos, né, que foi professor titular de geografia da USP, né, que dizia muito da ditadura do pensamento único, né? Essa consegue ser pior, ou às vezes ela que respalda as ditaduras do ponto de vista da força política. Por quê? Porque quando as pessoas começam a acreditar que só existe uma única forma, só existe um único jeito de fazer as coisas, nós passamos a ficar reféns de um determinado modelo, me permita a minha reverência, de uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E aí que Deus, num determinado momento que baixa o Divino Espírito Santo, nos emancipe e nos leve. É preciso poupar o trabalho de Deus, ou seguir a linha e acreditar que você pode mudar, que ele vai abençoar. Agora, não deve ficar somente esperando. É preciso, para usar uma frase que é muito importante para a nossa geração, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aí preciso
realmente tomar partido nessa perspectiva para poder mudar. Mas a sua pergunta é muito complexa, e é preciso também entender outros aspectos decorrentes dessa questão cultural. Né? Nós temos um problema muito sério, que é a questão do acesso à informação. Né? Por quê? Porque, perceba, a nossa geração, Miguel, a gente tinha dificuldade de acesso à informação. Quando eu digo, para meus alunos que eu escrevi a dissertação de mestrado em máquina de escrever, as pessoas dizem assim, você é muito velho. Quando eu pesquisava nas bibliotecas do Fórum Rui Barbosa, porque não tinha internet, né? Não era essas... Você é muito velho. Mas isso nos fez com que a gente ralasse e aprendesse a filtrar. Por quê? Porque há uma nova geração que bota 3 palavras no Google e acha que pesquisou. Sabe? E recebe aquela primeira informação e diz, acabou. Eu digo, gente, é preciso acordar, porque a nossa geração tinha dificuldade de acesso à informação. A geração que a gente ensina não tem dificuldade de acesso, mas não consegue filtrar. Lembra, as pesquisas mandavam ofício para o diretor do órgão, que enviava para o presidente, que enviava para o diretor do órgão, você esperava a resposta, agendava para ir lá, tinha 10 minutos de consulta. Eu lembro que quando eu fui fazer minha tese de doutorado, defendi em 2000, eu fui aí para Brasília, para o escritório da OIT, para achar coisa, porque não tinha nenhuma pesquisa de... Então eu tinha que ir lá, e o pessoal me tratou muito bem, porque eu estava tão acostumado a ser, entre aspas, maltratado, porque era assim, para agendar, para conversar. O pessoal me tratou tão bem que até hoje eu faço homenagem ao pessoal da OIT de Brasília, porque era, sabe, me dá um material de graça, coisa assim, que naquela época ninguém conseguia. Hoje, tudo fica muito fácil numa pesquisa no Google. Só que, às vezes, fica fácil demais e o indivíduo não sabe sequer o que fazer com tanta informação. Fácil demais. E acreditam que aquilo é verdade, né? Meus alunos, eu digo, olha, nada de Wikipedia, quem sabe daqui a 100 anos se torne o próximo Aurélio. Mas, por enquanto, é um espaço muito perigoso para você citar como fonte. Aí o senhor falava disso, professor. Olha como o modal ele é tão danoso, porque o distanciamento continua. Porque se agora eu tenho essa facilidade pelas redes, e quem não tem internet? E quem só anda com dados móveis? E que nem tem celular que consiga fazer isso? Então, se trata de algo bastante estrutural. Né? E essa questão da inclusão digital é uma questão que é muito importante também. Por quê? Porque para o acesso à informação, não basta saber pesquisar. Hoje a gente precisa ter literalmente acesso à rede. Eu sou professor da Universidade Pública. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. E o que acontece? Nesse período de pandemia, a universidade entendeu por bem cancelar o semestre. Cancelou. E aí a gente fez um novo semestre, que é um SLS, que eles chamam, semestre letivo suplementar, e a gente começou do zero, só que reaprendendo, porque não fazia sentido eu, que tenho acesso ao Zoom, ao Google Meet, ao fazer isso, eu vou dar a aula e o aluno que entrou pela cota e que eventualmente é de uma cota social, que não tem acesso, ele estudava na biblioteca da faculdade, ele não tem um acesso a uma banda decente. Fazer isso nesse período, conciliar a ideia de acesso à informação com dever estatal de fornecer meios para que a pessoa se desenvolva, é algo que é um dos desafios. E isso é muito interessante, querido Miguel, porque você foi muito feliz na sua abertura em especial. Isso é independente de política partidária. Por quê? Porque note que a ideia de acesso à informação é algo que se discute. A ideia de liberdade é algo que se discute da esquerda à direita. É preciso compreender isso. A forma como vai se manifestar isso, como vai se materializar, como vai se discutir, como é que nós vamos disciplinar o exercício da liberdade de expressão. E eu sempre lembro do um dos meus ídolos do direito, que é o ministro, o professor Carlos Aires Brito,
né? Ele falando no episódio lá do Papiando que eu fiz com ele, sobre a liberdade de expressão, era algo que eu sempre defendia como ministro, defendia como professor. Digo, liberdade de expressão é muito importante. E é preciso entender que a própria Constituição garante a liberdade de expressão se o indivíduo abusar dela, que receba a sanção, que seja processado por dano moral, patrimonial, o que tenha, mas não pense em censura. Por quê? Porque aqueles que clamam por calar as bocas daqueles que falam aquilo que não lhe agradem, podem correr o risco de ter as suas gargantas cortadas. Porque se nós desacoplarmos direitos sociais, pegamos os direitos sociais porque são aqueles direitos bem visíveis, né? Então todo mundo precisa de acesso à educação, né? Todos nós preservamos muito a saúde. Olha a pandemia. Se não tivesse uma república, estaríamos aí numa morte coletiva. Então, o valor emergencial não é algo partidário, é algo político com P maiúsculo, né? Enfim, comida, e a desembargadora Francisca Rita, lá da 11ª região, ela falava assim: Miquel, quem tem fome tem pressa. Então, assim, é uma mentalidade muito presente na Justiça do Trabalho, porque estou tratando de alimentos, né? Tem isso. Morar, desde a caverna, lutamos pela melhor caverna possível, né? Transporte, cada vez mais, é uma condição dessa mobilidade urbana. Enfim, então, todo esse rol de direitos elencados, se nós desacoplarmos isso de uma presença administrativa, política, o que é que fica? Fica o subalterno. Porque o amigo do rei tudo terá, e quem não é amigo do rei assume a posição de subalterno. Isso é muito longe de pensar que todos terão as mesmas coisas. Eu fico brincando que o meu sonho é comprar aquele apartamento em frente à praia, que a suíte master é 400 metros. Quanto mais o resto. Então não se trata disso, mas se trata de resgatar o artigo 1º, inciso 3, a ideia de que nós não somos réis, mas que nós somos sujeitos portadores de dignidade. Né? Em fundamentação da metafísica do costumes, na verdade é algo que a gente pode achar desde a filosofia tomista. Se a gente pensa no campo do direito em Pico della Mirandola, nós temos aí uma construção histórica que é muito importante. Eu gosto de explicar isso para os alunos na graduação, porque às vezes nesse mundo, nesse império, às vezes de discurso de ódio, a pessoa diz: não, isso é coisa do último tempo, é do último governo, isso não é. Na verdade, é um conceito filosófico fundamental para a compreensão da sociedade. E é isso que nos diferencia dos irracionais. Ou seja, eu não acredito em uma vida humana sem filosofia e arte, sem filosofia e poesia, porque isso é que nos diferencia de quem simplesmente sobrevive, não quem vive. Muito bom, muito bom. Na sua atividade de magistrado, o senhor percebe o que sobre essas questões? Olha, eu posso lhe dizer, querido, que a atividade de magistrado é uma atividade solitária, né? Há um saudoso desembargador baiano, Gerson Pereira dos Santos, que de fato tinha um livro com um nome muito simbólico: Solitário Ofício de Julgar. Julgar é uma atividade solitária, você pensa na aplicação pragmática. As pessoas tentam, muitas vezes, objetificar a ideia do julgamento como se fosse simplesmente uma subsunção, mas, na verdade, há muito mais do que isso, né? Quando a gente julga, né? E eu costumo dizer para meus alunos há anos, né? Olha, gente, o processo judicial parece um jogo. Ele tem regras, ele tem prazos, ele tem players, ele tem jogadores, mas ele não é um jogo. Ali eu tenho as esperanças, o patrimônio de alguém.
Eu tenho ali, na verdade, a própria concepção e a história de cada um dos indivíduos envolvidos. Então, na verdade, a gente precisa compreender bem isso. Por quê? Porque justamente nesse engajamento político, nesse protagonismo que a gente deve assumir muitas vezes para preservar a dignidade dos indivíduos, e nesse ponto na decisão. Por quê? Por causa do outro lado da moeda. Você perguntou o que é que eu vejo como magistrado. Muitas vezes eu vejo uma situação de anestesia da capacidade de se indignar. As pessoas começam a achar tudo normal, começam a ver tantas as mazelas que começam a achar que tudo, não, isso aí é normal, acontece com todo mundo. Não, a gente não pode aceitar que, porque as coisas sempre foram feitas dessa forma, que essa seja a forma correta. Não, se as coisas foram feitas de forma errada por décadas, séculos ou milênios, não quer dizer que se tornaram certas. Então é preciso perceber que se no passado nós vendíamos seres humanos como coisa, isso era uma prática centenária, milenar, nunca esteve certa. Poderia ter sido legal, poderia ter sido jurídica, mas não, que nunca quer dizer que seja certo. Então, esses novos horizontes para compreender um processo emancipatório da dignidade da pessoa humana é algo que é um dever de cada magistrado. Eu costumo dizer que magistrado compreender, ter alteridade, sentir a dor do outro, né? Perceber isso, ter sensibilidade, não é virtude. Não é digno de elogio, porque isso é premissa. Isso tem que ser, na verdade, requisito para a sua atuação. É preciso aprender a ouvir, é preciso aprender a respeitar quem pensa diferente. Enquanto tivermos colegas magistrados que acham que fizeram concurso para juiz e tomaram posses como deuses, ainda estamos num caminho a se construir caminhando. Isso, o senhor falava, eu me lembrava aqui, né, da frase terrível, sabe com quem está falando, né? Eu sempre recomendo procurar um analista, né? Talvez ele te ajude a entender quem é você. Porque nessa pandemia nós tivemos várias lamentáveis situações, vários lamentáveis episódios que invocaram e evocaram essa terrível máxima. Isso é colonização. Sim. Sim. Isso é Casa Grande Senzala. Isso é Casa Grande Senzala puro, Casa Grande Senzala puro. O indivíduo dizer, você está com inveja, você sabe com quem está falando. Você fala francês. É algo assim, essa é a linha. E começa a falar em francês. Aí eu acho interessantíssimo esse tipo de coisa. E o que é importante também destacar é que tratar o outro com igualdade não significa quebra de hierarquia, não significa avanço de intimidade para quem não concedeu, mas significa que eu estou diante de um semelhante. Exato. E enquanto semelhante, eu não posso. Falando um pouco de mim, viu, Miguel? Sabe qual é o elogio mais comum que eu recebo, muitas vezes não dito como elogio, mas que eu levo no meu coração, na minha atividade como magistrado? Além de não deixar nenhum processo antigo na mesa? Não, a ideia de eficiência é pura ralação, é ralar. É objetividade, é meta e fazer. Mas o melhor elogio, sabe qual é? As pessoas chegam para mim e dizem assim, você não parece que é juiz. Gente, você dizer, você não parece que é juiz, significa que nós incorporamos uma determinada cultura de que o magistrado tem que ser um ser distante, ser absolutamente numa torre e que não fala uma linguagem acessível e que, nesse ponto, se coloca acima do bem e do mal. Peraí. Seguramente. Seguramente. É mais um resquício da colonização. É um resquício da Casa Grande Senzala. O advogado... Quando a gente para... Me perdoe, estou lhe interrompendo, mas me perdoe. Mas isso é uma nota que eu faço com frequência. Sim. A gente não para perceber que, historicamente, a magistratura não tinha nada de nobre.
A magistratura eram os amigos do rei. A magistratura era aqueles que serviam o rei. E tanto é que nós chamamos tribunais de cortes. Corte é negócio de realeza. A gente tem essa coisa de chamar de excelência, essa coisa de subserviência, de baixar a cabeça. Por quê? Porque ele tem que ter autoridade para poder dizer nessas questões, mas não precisa de subserviência. Subserviência é resquício de Casagrande Senzala. Hoje nós estamos aqui totalmente nessa linha. Aí ela sim, né? Servidão voluntário, né? Uma outra janela de debate. Mas nós temos muito isso forte. Assim, o acesso à educação representa uma chancela de eu de abandonar a posição de dominado e entrar na posição do dominador. Né? Aquela frase, né? Que o maior sonho do dominado é se tornar dominador novamente. O maior sonho do escravo é se tornar feitor. É verdade. E o senhor falava uma palavra que é chave para isso. E essa palavra ela tem uma operacionalidade tão sofisticada que nós não percebemos com muita facilidade. Qual é a palavra que o senhor usou? Normal. Então, normalizar o que não é normal. Naturalizar o artificial. Porque o artificial, como nós sabemos, algo que o ser humano interviu ali. Então, as formas organizacionais, a política com P maiúsculo, ela é artificial. A necessidade dela é natural. Nós temos que ter essa política administrativa. Agora, a versão dela é artificial porque é cultural, depende do momento, depende das circunstâncias. Então, dentro de uma, vamos chamar assim, da república, de um espaço, dentro da polis, né? Quando eu naturalizo a apartação, a necessidade, eu digo, não, porque Deus que quis, sempre foi assim. Ao se naturalizar, não conseguimos perceber as más intenções. E o caso polêmico da Magazine Luiza, hein? Eu gostei da frase dela. Ela disse, eu não sabia o que era racismo estrutural. E fiquei com vergonha de mim mesmo quando soube. E dentro dessa reflexão, as questões do engajamento passam por aí. Engajamento não é pegar machado, foice, quebrar as coisas. Alguém que quebra minha suíte de 400 metros, eu não vou gostar, não. Queria eu ter uma suíte. Mas para dizer o seguinte, que o objetivo desse grande processo educacional é parar e refletir, consertando as rotas da história, por exemplo, a política de cotas, ajustando o direito. E o nosso imaginário, direito, por exemplo, é sinônimo de um poder onde eu mando. Então, nós temos medo de advogado, nós temos medo de delegado. Então, quem tem culpa no cartório vai pelo outro lado da rua, né? Porque pensa que a delegacia vai abduzi-lo. Mas tudo isso, professor, está nesse desafio nosso de um pouquinho a cada dia e que o senhor tem feito muito, muito. Olha, a resenha, se eu puder falar depois sobre ela, como isso está sendo tão pedagógico. A gente tem trabalhado muito, e uma das coisas que eu falo, Miguel, a gente tem uma preocupação com inclusão e diversidade. Né? E nós somos 3 apresentadores no programa. Eu, Luciano Martinez e Danilo Gaspar. 3 homens brancos, héteros, juízes, é nesse ponto ter diversidade. Então a gente tem sempre mulheres, negros, membros de comunidade LGBTQ+, né? A ideia de dar diversidade e dar voz. Dar voz até aqueles que efetivamente não é. Quando a gente está falando sobre
portadores de deficiência, trabalhamos isso. Trabalhamos com o Setembro Amarelo, a questão do suicídio. Esse domingo, inclusive, vai ser um episódio muito especial também, só com mulheres, trabalhando especificamente o Outubro Rosa. Mas nós já fizemos outro só com mulheres negras para analisar justamente isso, para dar visibilidade. Trouxemos a Eunice Prudente, que foi a primeira professora negra da Faculdade de Direito da USP. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar isso, porque isso, na verdade, nos permite dar voz e tentar entender a dor do outro. Por quê? Porque nós lá não temos um lugar de fala para isso. E a gente oferece o espaço não por condescendência, mas sim por solidariedade. E nesse ponto, tendo a oportunidade de discutir de forma ampla isso, quero convidar todos e todas para participar. Para nós vai ser muito legal ter vocês todo domingo. É no horário da pizza. Domingo, 8 da noite, aí depois você vai comer a sua pizza tranquilamente, vai lá assistir conosco. Para mim vai ser um prazer, uma honra, um privilégio. E aí, e mais dia ou menos dia, eu quero o meu amigo Ivan, Miguel Ivan também lá participando conosco lá da nossa mesa virtual. E, querido, a gente precisa discutir. É como eu disse, né? Escolhe um tema que eu saiba falar, né? Somos todos claro. Aprendizes. Não, a gente vai fazer, isso vai ser muito legal. E vamos ter outras oportunidades de trabalhar isso. Mas esses temas são muito importantes na medida em que a gente pode compreender e sair um pouco desse rame-rame do discurso que já vinha sendo dito, repetido e acabava atrapalhando as nossas vidas, sabe? Essa questão do Magazine Luiza foi um negócio assim, sensacional, gente. A gente e, na verdade, é um diagnóstico do que a gente tem visto, porque as próprias posições sobre a validade ou invalidade da iniciativa, muitas vezes revelam muito mais dos interlocutores do que da argumentação. A gente acaba percebendo essas questões se a gente se permite olhar com um olhar crítico. Verdade, verdade. Acredito que já estamos indo para o final. Verdade. E eu estou com uma curiosidade. Diga aí. Lembra que a gente deu aquele título de Papa das Lives? Como é o nome? Eu não me lembro. É só uma curiosidade. E você já fez quantas? Essa aqui, se não me engano, é 303 ou 304. Por aí. A gente brincou dizendo assim, ó, Rei da Live tem um monte. Papa só tem um, então deve ser eu. Porque foram mais... Verdade, exato. Verdade. O Papa das Lives. Né? Porque aí é uma questão filosófica. Eu sempre repito, uma das máximas que incorporei na minha vida é uma máxima de Gandhi, né, de Mahatma Gandhi, de que quem não vive para servir não serve para viver. Então, eu abri a minha agenda, e você sabe, eu tenho lá ó, a Martinha, que é o meu anjo da guarda, ela dá um jeito de conseguir incluir todo mundo, né, em um horário que seja possível, e consigo fazer isso e estou ainda sem descurar minha atividade como professor, como magistrado. Fiz audiência hoje de manhã também, fiz aqui, aí estou mantendo os processos sempre em dia. Isso é engajamento. Mas na ideia de servir. Isso é engajamento, professor. Isso é engajamento. É engajamento. Na verdade, na verdade, é outra frase que para mim é importante na minha vida. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Não adianta eu falar se eu não ensinar com o meu testemunho. Se eu não atuar, né, efetivamente. A gente deve fazer isso em tudo que nós acreditamos, sabe? Porque lidar com esse mundo, né, compreender a dor do outro, alteridade, sensibilidade, solidariedade, num mundo cada dia mais complexo, eu acho que é um dever de coerência da mente e do coração. Aí, a professora Bruna mandou várias palmazinhas aí para cima. Manda um abraço aí, uma grande amiga. O Reis também está aí, nosso egresso, agora está no mestrado. Abraço para ele também. Outras pessoas boas. Ilustre. Então, uma causa e uma solução.
para o nosso desacoplamento entre direitos sociais e engajamento político? O que é que o senhor nos deixaria de pensamento aí? Uma causa e uma solução. Uma causa, a alienação decorrente de uma colonização cultural. Uma solução, a única solução verdadeiramente emancipatória, a educação. Não acredito eu não acredito em nenhuma forma de solução emancipatória que não seja pela educação e pelo trabalho. Para mim, duas faces da mesma moeda, sabe? Então, esse é o caminho. Lutando todo dia e tentando contagiar as pessoas pela necessidade de olhar pelos outros. Perfeito. O senhor conseguiu escolher a poesia da noite? Olha, eu estava pensando o seguinte, eu falei muito hoje sobre alteridade, né? Falei muito sobre... Então eu queria recitar, talvez, um dos meus poemas mais conhecidos. Ele virou, assim, uma referência. Eu musiquei com a banda, fiz clipe, o Leandro Carnal recitou numa palestra, as pessoas começam... Às vezes, as pessoas nem sabem que esse poema é meu, né? Tá lá no meu livro de Família. Foi quando eu escrevi o capítulo sobre união afetiva, do meu livro, eu disse, olha, eu preciso explicar sobre isso numa perspectiva de alteridade. Aí eu vou, então, recitar algo que a gente precisa, já que estamos pensando em direitos sociais e engajamento político passa, sem sombra de dúvida, a superação dos nossos preconceitos. Então, vou falar sobre preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente, deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu. Ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. Aprendi lá no Resenhas. aprendi na resenhas, né? Então, isso. Palmas tem que ser assim. Palmas e livros. Belíssimo, belíssimo, professor. Muito nós feliz. Estamos indo realmente para o final. Eu espero assim que essa conversa ela seja aquela semente que muitas pessoas às vezes estavam ali aguardando, né? Uma semente no sentido de germinar reflexões, dúvidas, que pensem diferente, mas que pensem, né? Encontrem soluções novas, revejam, mas que efetivamente entendam que submissão não é respeito, subalternidade não é hierarquia. Né? Assim como nós temos o direito de ter a nossa suíte Marte de 400 metros, que é o meu sonho de consumo, né? Também todos os seres humanos precisam ter o direito de não passar fome, de não estar desabrigado, enfim, não ter a sua dignidade arrancada, assim, violentada em um estado tão rico, né, materialmente falando, como é a nossa república. Né?
e que seja uma motivação aí para os nossos alunos, a sua trajetória. Não foi uma trajetória gratuita, não existe vitória gratuita. Só o tirano consegue, né, com um esforço menor. Mas tudo aquilo que vem do estudo, né, aí sim, se partiu de condições iguais, tem meritocracia. Se não, só tem falácia que a culpa é sua, você que não se esforçou. Até para se esforçar tem que ter condições. Se o senhor não tivesse passado pelos jesuítas, talvez a sua barreira tenha sido mais difícil ainda. Não que tenha sido fácil, mas o senhor estava ali instrumentalizado para enfrentar essas barreiras. E eu tenho certeza que os nossos alunos, aí, os amigos, vão ouvi-lo agora e depois, e que fique aí nessa memória. E eu espero encontrá-lo em breve em Salvador, né, para bem-vindo aí. E eu lhe passo a palavra para suas considerações finais aí. Muito agradecido a todos que nos acompanharam. Professora Bruna Corte Real, muito simpática, Faustino, né, e todos aqueles que entraram aqui e nos acompanharam. Professor? Eu quero mandar um abraço, um beijo para todos e todas, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui, convidar todos lá para conhecer meu perfil no Instagram, meus canais no YouTube. Para mim vai ser um prazer ter a oportunidade de interagir com todos e todas, e dizendo a todos e todas que sigam aqui o meu querido colega, professor Miguel Ivan, um talento, uma inteligência pulsante, que vocês possam aprender ainda mais com essa grande criatura, com esse ser humano sensacional. Um abraço a todos e todas. Tenham um bom final de semana. Que Deus nos abençoe. Amanhã é sexta-feira. Ainda temos mais um dia. Vai ter um feriadão aí. Era feriadão em período de pandemia, não dá muito certo, mas pelo menos a gente tem a esperança de um dia melhor. Com certeza. Obrigado pelas suas palavras. E toma um banho de mar por nós aí, porque aqui está muito seco. A roupa seca em 5 segundos. Professor, muito obrigado. Sucesso. Deixa a live salva aí para o pessoal ver depois. Deixa a live salva. Sucesso aí na sua empreitada intelectual e humanista. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, pessoal.